Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Sabe, minha gente, eu acredito muito na capacitação que Deus faz no coração daquele que se dispõe. É por isso que eu não acredito em gente preguiçosa. Preguiçoso não pode ir muito longe. Preguiçoso quer tudo de mão beijada, preguiçoso quer que o outro faça sempre a manutenção, né? Vem aqui, cuida de mim, faça por mim. Não. Deus não age na preguiça. Deus age no coração de quem se dispõe a lutar. Nós não podemos nos acomodar. E isso vale para todas as dimensões da vida, viu? Se quiser vencer, tem que estudar, se quiser vencer, tem que trabalhar. Nós não podemos acreditar em fórmulas mágicas, não. A vida vai nos pedir sempre um esforço a mais para a gente poder alcançar os resultados. O que me move, volto a dizer, não é o que eu já alcancei da vida. Isso é só um ponto de partida. O que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida. O que te move é o que você não tem. É o que lhe ausenta. Aquilo que lhe é ausente. Aquilo que lhe falta. É isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás. Mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material. A gente precisa correr atrás de sonhos, de realidades que ultrapassam a matéria. Porque você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta, aquela casa bonita não basta, aquele apartamento maravilhoso não basta. É aqui dentro, o contexto das ausências, gritando pela necessidade de ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. É o significado de uma vida bem vivida. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina, de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje, pode ser num futuro, um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Tantas vezes você não entende o que está se passando. Tantas vezes você olha para o seu coração e eles estão aglomerados de sentimentos contraditórios, de coisas que lhes são até desconhecidas. Mas por que não reconhecer em tudo isso uma beleza? É bonito. É bonito sim, todo o processo humano é sempre bonito. Mesmo que tenha fragilidades, que a gente seja exposto numa indigência que nos envergonhe, é bonita, a vida é sempre bonita. Porque ali existe uma ausência, o gesto é inacabado, ele não termina, é igual à arte. Você nunca vai poder encontrar um artista satisfeito com a obra produzida. Você pode até ficar satisfeito com aquilo que o artista produziu, mas ele não está mais. Porque se ele ficar satisfeito, ele para naquela obra. O que o mantém não é o que ele já alcançou das suas possibilidades. O que o mantém vivo, o que o mantém artista, é aquilo que ele ainda não conseguiu alcançar do seu processo criativo. O gesto é sempre inacabado, nunca está terminado. A ação de Deus na nossa vida é nos fazer avançar sempre. Só que para a gente avançar, nós precisamos retirar os obstáculos. E quais são os obstáculos que hoje você tem dentro de você? Quais são os obstáculos que hoje estão impedindo de que você vá além, de que você seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, bom marido, boa esposa, bom filho, bom amigo, bom funcionário? Quais são os obstáculos que nós estamos trazendo dentro de nós, que nós estamos temendo, que nós não estamos enfrentando, e que estão fragilizando as nossas possibilidades? Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer: olha, a partir de hoje eu não luto mais.
Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Tem gente que aceita o fracasso como definitivo. Não, ele é apenas um ponto de passagem. Falhei aqui, mas posso usar da minha agressividade, isso é, da minha capacidade de lutar, para poder ultrapassar esse momento de dificuldade e ir além. Olhe para as suas ausências. Olhe para aquilo que você não tem. Você que já teve a oportunidade de ter tanto na vida. Talvez você já tenha tido muito sucesso, talvez você já tenha tido muito dinheiro, talvez você já tenha construído muitas coisas, materialmente falando. Ouse olhar para aquilo que não é material agora. Olhe ao seu redor e veja, por você mesmo. Responda essa pergunta, ainda que seja em partes, ainda que não seja inteira. O que lhe aconchega nessa vida? O que lhe faz ter a sensação de estar no lugar certo? Qual é o lugar onde a sua alma repousa tranquila? Onde você tem condições de administrar aquilo que lhe é ausente e manter um sorriso no rosto a si mesmo? Não é um desafio esse? Você olhar para o jeito como você viveu hoje. Veja a hora que amanheceu o dia, o que você fez na parte da manhã, o que você fez na parte da tarde, o que fez agora há pouco. A maneira como você trabalhou, as pessoas que você encontrou. Olhar para tudo isso da mesma maneira como você olha para a Sagrada Escritura. Descubra o que Deus quer lhe falar com o dia que você viveu, com os encontros que você realizou, com a vida que você permitiu viver, com os erros que você cometeu, com os acertos também. Nós não somos só erros, nós não somos só acertos. Mas identificar nessa vida vivida a voz do Senhor, ali ali indicar quais são os obstáculos que você precisa retirar da sua vida e vencê-los, para que amanhã o Senhor possa lhe encontrar bem mais preparado para as suas possibilidades do que estava hoje. O mistério de Deus na nossa vida é assim, minha gente. É a gente ter condições de olhar para as estrofes tristes, observar o refrão feliz e perceber que o que realmente vai nos realizar não é o momento em que as respostas chegarão, não é o momento em que nós estivermos satisfeitos com a vida, não. O que vai nos realizar é essa eterna insatisfação que nos mantém harmoniosos. Eu vou bem. Apesar de todas as dificuldades, eu vou bem, porque eu estou projetando a construção de uma casinha branca onde eu possa me sentir aconchegado. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Deus não vai ter chance na vida de um preguiçoso. A palavra é coragem. Precisamos ter coragem de nos desafiar o tempo todo, porque os obstáculos são muitos. Eu tenho inúmeros obstáculos que eu preciso enfrentar todos os dias para eu ter condições de vencer, de avançar, de superar. Na minha vida pessoal, eu encontro o tempo todo obstáculos que, se eu não tiver disposição de vencê-los, eles vão me vencer. E você também. Se você se acostumar com seus obstáculos, você corre o risco de morrer sem ter experimentado a grandeza que Deus colocou em você. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar.
por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não, estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento. Nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Quantas vezes na vida nós ficamos paralisados porque a gente não retira esse obstáculo? A gente não acredita que pode. A gente não acredita que pode realizar, que pode ir além, que pode vencer. E é por isso que a primeira ação de Deus na nossa vida e na vida de todo aquele que se dispõe é colocar fé no coração. Fé nele e fé em nós. Na experiência de você acreditar que ainda existe algo a ser buscado, que ainda existe uma novidade a ser encontrada no meio de tantas antiguidades. De não permitir, de nunca permitir que o já alcançado venha lhe acomodar. Não. Descubra quais são os obstáculos que hoje você tem diante de você, seja capaz de encará-los de frente e vá além. Essa é a postura de todo homem e de toda mulher que não quer permitir, que não quer reificar o seu processo, isso é, tornar pedra, paralisar. Não. Porque este é o grande projeto. Saber que tudo que a gente já alcançou não é quase nada perto do que a gente ainda precisa. E esse é o desafio. Você olhar para aquilo que lhe é ausente, aquilo que você ainda não tem, e não perceber nisso uma frustração, mas perceber nisso uma motivação, um desejo que lhe leve adiante. A vida é assim. Temos muitas possibilidades que a gente pode morrer sem ter chegado à realização delas por causa dos obstáculos que a gente coloca. A vida é assim, ela é processual o tempo todo, minha gente. Se nós queremos andar 1000 quilômetros, teremos que dar um passo. 1000 quilômetros começam a ser vencidos quando a gente dá um passo. E para dar um passo na direção desses 1000 quilômetros que nós precisamos andar, o primeiro obstáculo a vencer, o primeiro obstáculo a ser vencido é você acreditar que você pode andar os 1000 quilômetros. É interessante que às vezes a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. E quem não enfrenta o seu obstáculo diariamente, porque cada dia tem um. Às vezes você vai ter um obstáculo que vai ser para a vida inteira, mas que quando bem vivido, bem administrado, você nem lembra dele mais, porque você já aprendeu a administrá-lo. Já tornou-se até um processo inconsciente, de luta. Está lá, já estou administrando bem isso dentro de mim.
Eu sei que eu sou assim, e na hora que eu começo a agir daquele jeito, eu já me recordo como se acendesse uma luz, me indicando que eu estou entrando no caminho errado. E quem não se pensa, vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude, porque a maneira como eu me penso, reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho, reflete na maneira como eu olho para o outro. Não são poucas as vezes em que a estrofe está triste, mas a gente não está privado de colocar um refrão feliz. E não é uma felicidade boba. Não estamos falando aqui de uma felicidade sem chão. Não é utópico. Mesmo porque se fosse utópico não teria problema, né? A utopia é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós projetamos como um futuro bom. Mas eu falo daquela felicidade, daquela alegria que é possível mesmo quando a vida é difícil, é pesada. Coragem é luta. Nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ficar esperando que venha pronto. Nós precisamos retirar os obstáculos, porque senão a gente corre o risco de se transformar nos obstáculos. Isso é muito triste, minha gente. Quando você encontra uma pessoa que ela fala tanto de obstáculos, ela tem tantos obstáculos que ela já é um obstáculo, né? E aí ela ainda fica um obstáculo na vida do outro também. Porque o infeliz, aquela pessoa que não se trabalhou, aquela pessoa que se acomodou com seus defeitos, ela vai ser muito pesada para aqueles que estão ao redor dela. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, não é? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas e foi além, não ficou parado nelas. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. É Deus habitando no coração humano que fará a grande transformação que a vida precisa. É Deus no interior, no mais profundo do nosso coração, gerando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de amar, de compreender a vida. Isso é conversão. Quando nós permitimos que Deus modifique o nosso jeito de ser, sobretudo a partir do nosso jeito de pensar. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. E essa transformação, minha gente, só pode acontecer quando Deus habita em nós. E é certo que Deus habita todo o coração humano. É certo que Deus escolheu fazer a sua morada entre nós e em nós. Agora, há sempre uma ação humana que pode facilitar ou não essa presença de Deus em nós. Eu gosto de me compreender o tempo todo assim, essa necessidade de retirar os obstáculos que eu, como homem, coloco para a ação de Deus na minha vida. É possível que você também sofra do mesmo mal. Somos todos iguais. A nossa vida espiritual, minha gente, está a serviço de criar esse aconchego.
Porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos. Se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente, ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma. Porque esses desconfortos, eles existirão sempre. Não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva. Retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta. Não, o que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida. O que lhe move é o que ainda lhe é ausente. É o que a gente precisa. Descobrir o tempo todo o que é que Deus pede de nós. Utilizar o tempo todo da nossa vida para fazer a leitura. Da mesma maneira como eu abro a Sagrada Escritura para descobrir uma palavra que Deus tenha para mim, para orientar os meus dias, a minha conduta, fazer da minha vida também um livro santo. Olhar para mim da mesma maneira como olho para as páginas da Sagrada Escritura, com curiosidade de ouvir ali a voz de Deus. Todos nós corremos o risco de colocar obstáculo para a ação de Deus na nossa vida. Então, a nossa responsabilidade, e a nossa honestidade passa por aí. A gente precisa se empenhar para ter consciência de todos os obstáculos que estão em nós para a ação de Deus na nossa vida. Volto a dizer, a ação de Deus na nossa vida é criar possibilidades, sabe? Para que você descubra dentro de você o tempo todo o que ainda é possível. Acho que a gente vive para isso, para tornar possível. Eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com os meus limites, com tudo aquilo que faz parte de mim, eu encontrar possibilidades. Permitir que Deus faça comigo o mesmo que Ele fez com tanta gente na história, que abriu possibilidades para Deus. E a partir daquelas possibilidades abertas, muita vida grandiosa, gloriosa aconteceu. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento, porque para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? A gente precisa vasculhar tudo o que foi difícil na nossa vida, porque somente a partir da superação dessas dificuldades é que a gente vai alcançando essa liberdade interior que só Deus pode nos dar. Muita mudança não acontece de verdade porque a mentalidade ainda não foi transformada. É como obedecer uma lei, é como obedecer uma regra que a gente só obedece enquanto estamos sendo vigiados, A gente sabe que para a gente respeitar a regra, nós precisamos compreender o sentido dela.
se eu não compreendo a regra e o bem que aquela regra pode me trazer, eu posso até obedecer enquanto alguém está me vigiando, porque ela é exterior, e vou deixar de obedecê-la assim que a vigilância termina. Mas quando eu interpreto e descubro o valor daquela regra para a minha vida, eu a incorporo como parte de mim. Que o que nos alimenta não é o que a gente tem. O que nos move não é o que a gente tem. Porque o que leva um ser humano adiante é o desejo. Desejo no sentido mais profundo. O elan vital que nos mantém presos à vida. Aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar. Todos nós temos este elan vital. E é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós, auxiliados pela graça de Deus, pela presença dos amigos, aqueles que nos amam, são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida, a nossa costura com a vida. Nós estamos costurados com a vida. Se a gente não renova isso, a gente fica deprimido, a gente perde a vontade de viver, falta sentido, né? Eu sempre digo, né? A gente precisa preparar bem a nossa velhice, porque os defeitos da juventude vão se acentuando com o tempo. Então, cuidado. A gente não pode ficar muito aborrecido. A gente tem que tomar cuidado para que o nosso jeito de ser não seja um fardo na vida do outro. Eu sempre digo isso. Eu tenho muitas possibilidades, você tem muitas possibilidades, mas a gente corre o risco de morrer sem que essas possibilidades virem realidades, porque a gente pode colocar obstáculo. É aquela velha história. Alguém convida você, venha me fazer uma visita, e você começa a colocar obstáculo para não ir. Ah, mas você mora muito longe. Ah, mas eu tenho trabalhado muito, eu não tenho tido tempo. Claro que se você quiser retirar esses obstáculos, você vai chegar até lá. Você vai fazer a visita. Você vai procurar. Agora, se você permite que o seu obstáculo já seja uma resposta, você não vai fazer aquilo que deveria, ou que poderia. Nem coloco mais aqui como uma obrigação, não, como possibilidade. Como dizia São João, o que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. É aquilo que lhe é ausente hoje, que você ainda não tem, que lhe faz querer acordar amanhã e continuar essa batalha que nunca tem fim. Que quando nós estamos conectados a um motivo, a gente não morre. Aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida, por todas as pirambeiras da vida, por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis, e você não vai desanimar, porque você tem um motivo, você tem um sentido pelo qual continuar vivo. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva, porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim suportável. É igual ao amor. O amor nunca será perfeito, porque ele é um gesto inacabado. Por mais que eu tente, com a minha atitude, com a minha postura, com a minha palavra, amar aqueles que eu amo, o meu gesto será sempre imperfeito, mas por isso é belo, porque nele falta, nele alguma coisa ainda é ausente. Aquela expressão de São João da Cruz, o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Não é lindo isso? Anota aí, registra no seu coração. O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Parece contraditório. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele. É aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei, e prevalece um mistério neste intervalo, é este mistério que me leva até Deus. Um Deus concreto.
que pede o tempo todo a nossa ação. Da mesma maneira como o primeiro milagre que Jesus realizou, ele não fez sozinho. Isso é fantástico. Ele solicitou que aquelas pessoas enchessem as talhas e que trouxessem a água para que pudesse ser transformada em vinho. Por que será que Jesus quis já ter essa pedagogia no seu primeiro milagre? Justamente para nos mostrar que a vida precisa o tempo todo ser respondida por nós, e que a ação de Deus na nossa vida passará o tempo todo por aquilo que nós colaboramos para que a graça aconteça. A graça de Deus sempre tem a supremacia, é sempre maior do que a ação humana, mas ela nunca vai desprezar a ação humana. Veja como é interessante isso. Na condição humana, haverá sempre o lado obscuro da virtude, mas haverá também sempre o lado iluminado do defeito, que você precisa ter a sabedoria de administrar.